Esse é Matteo Pio Colella, diagnosticado com meningite fulminante aguda quando ainda era criança. A doença afetou seus rins, seu sistema respiratório e a coagulação do sangue. Matteo entrou em coma, e os médicos declararam que a situação era mortal. Foi nesse momento crítico que sua mãe, Maria Lúcia, rezou sobre o túmulo de Padre Pio, pedindo a cura do filho. Durante o coma, Matteo contou que viu Padre Pio à sua direita e 3 anjos à esquerda. Um com asas douradas e túnica branca, e 2 com asas brancas e túnica vermelha. Padre Pio disse a ele para não se preocupar, que logo estaria curado. E foi exatamente isso que aconteceu. De forma surpreendente, Matteo se recuperou por completo, como se a própria vida tivesse sido restaurada por um toque sobrenatural. Esse milagre foi oficialmente reconhecido pela Igreja no processo de canonização de Padre Pio, investigado e confirmado como inexplicável por meios naturais, sendo atribuído à sua intercessão. Sempre pensei que recebi uma enorme graça pela qual devo ser grato. Quando falo com alguém que não acredita, sempre digo: eu tô aqui, para a ciência é inexplicável, mas há outra explicação que não conseguimos entender. Ao longo da história, a Igreja Católica reconheceu homens e mulheres com vidas marcadas por acontecimentos fora do comum. Muitos santos se tornaram símbolos de devoção e esperança nas horas difíceis, mas alguns foram além e ganharam destaque por relatos de milagres que até hoje desafiam a ciência. Curas inacreditáveis, corpos que permanecem intactos por séculos, aparições e fenômenos presenciados por multidões. São vários os acontecimentos que deixam mais perguntas do que respostas. Nesse vídeo, vamos conhecer os 10 santos mais poderosos do catolicismo e os milagres que transformaram tudo ao seu redor. Como alguém se torna santo na Igreja Católica? Para se tornar santo na Igreja Católica, existe um processo de 4 etapas bem rigorosas que iniciam depois da morte da pessoa. Primeiro, o bispo local abre o processo. É a fase diocesana. A pessoa é reconhecida como serva de Deus, e é quando sua história de vida começa a ser estudada. Escritos, testemunhos, tudo passa por uma investigação detalhada. Se essa etapa confirmar que ela viveu com virtudes heróicas, como humildade, fé, caridade, etc., o Vaticano a reconhece como venerável, confirmando oficialmente que sua vida foi um exemplo claro de fé. Depois disso vem a beatificação, que normalmente exige um milagre atribuído à intercessão da pessoa após sua morte. É analisado por médicos, comitê independente e teólogos. O Vaticano costuma escolher profissionais não religiosos que não têm interesse pessoal no caso. Se a pessoa morreu como mártir, ou seja, foi executada por causa da fé, pode ser beatificada sem milagre. Por fim, com a comprovação de um segundo milagre, o Papa realiza a canonização, tornando oficialmente aquela pessoa um santo para toda a Igreja. Esse processo é rigoroso, justamente para garantir que o exemplo de vida e fé daquele indivíduo seja verdadeiro e digno de ser seguido. Além desse processo formal, existem também os chamados santos de origem, como os apóstolos ou personagens bíblicos que são reconhecidos como santos desde o início do cristianismo, antes de existir um procedimento oficial. Assim, a canonização é um caminho que combina testemunho de vida, reconhecimento da fé e, em muitos casos, sinais extraordinários atribuídos à intercessão daquela pessoa. O Papa proclama oficialmente a canonização dos santos em uma cerimônia pública e, a partir desse momento, podem ser venerados universalmente, ter igrejas dedicadas a eles e também são incluídos no calendário litúrgico. Só um adendo: outras religiões também têm pessoas muito virtuosas e sagradas, mas cada tradição usa seu próprio termo. O título formal santo é algo próprio da Igreja Católica, que reconhece pessoas que viveram em comunhão com a Igreja da forma existente de cada época. O termo saints também aparece em algumas igrejas cristãs ocidentais e orientais, como a Igreja Ortodoxa. Agora sim, vamos para o primeiro da lista. São Francisco é um dos santos mais queridos do catolicismo. Conhecido pela humildade e amor à natureza, ele viveu um dos testemunhos mais radicais. Filho de uma família rica, Giovanni Bernardoni nasceu em Assis, na Itália, e recebeu o apelido de Francesco pelo pai, que tinha grande apreço pela França e pelos negócios que fazia lá.
Quando jovem, ele gostava de festas, era ambicioso e desejava conquistar, além da fortuna, o título de nobreza. Mas tudo mudou depois dele adoecer ao voltar de uma guerra. Segundo a maioria dos biógrafos de Francisco de Assis, após esse acontecimento, ele ficou inquieto, se questionando sobre nada na sua vida fazer sentido. Um dia, entrou numa igrejinha semi-destruída pelo abandono e diante do crucifixo sentiu uma voz dizer: "Francisco, reconstrói a minha igreja." Primeiro ele consertou as paredes, depois interpretou que o chamado era para transformar vidas. Ele largou toda a riqueza e passou a viver de forma simples, pobre e completamente entregue a Deus. Sua alegria e humildade atraíram outros homens, que formaram com ele a Ordem dos Franciscanos. Francisco via Deus em tudo, no sol, na lua, nos animais. Dizem até que conseguiu acalmar um lobo feroz só com a mansidão da sua voz. A tradição conta que a cidade de Gubbio sofria ataques de um lobo feroz. O medo era tanto que ninguém saía de casa desarmado. São Francisco decidiu ir até o lobo sem armas, e quando encontrou o animal, fez o sinal da cruz e falou com firmeza, propondo um acordo onde o povo alimentaria o lobo e, em troca, ele não atacaria mais ninguém. O lobo imediatamente se acalmou e se prostrou aos pés do santo. O animal passou a viver pacificamente na cidade até morrer de velhice. A população lamentou muito sua morte. E esse episódio ficou conhecido como o Milagre do Lobo de Gubbio. No fim da vida, Francisco viveu uma profunda paz interior. Seu amor pelas criaturas só aumentava, e ele tinha frequentes visões e êxtases espirituais. Multidões vinham ouvi-lo, e muitos relatavam milagres. Num dia, enquanto meditava no monte, Francisco viu um serafim crucificado e recebeu os estigmas, as mesmas feridas de Cristo. Foi o primeiro cristão a ter essas marcas, que traziam a ele alegria espiritual, mas também dor intensa. Tentou escondê-las todo o tempo, mas elas deixavam ele fraco e sangravam, tornando difícil até mesmo caminhar. Nos anos seguintes, sua saúde piorou. E ao pôr do sol de 3 de outubro de 1226, Francisco faleceu rodeado de amigos e frades. Dizem que no momento da morte, pássaros pousaram no telhado e cantaram. Seu corpo foi examinado e o segredo dos estigmas foi finalmente revelado. Menos de 2 anos depois de sua morte, o Papa Gregório IX o canonizou como santo, e seu legado permaneceu como um ensinamento para viver com humildade e cuidar do mundo que recebemos. São Francisco de Assis foi declarado padroeiro da Itália pelo Papa Pio XII em 1939, junto com Santa Catarina de Sena. Além de também ser reconhecido como padroeiro dos animais pela Igreja. A grandiosa Basílica de São Francisco fica em Assis, onde estão suas relíquias e onde Giotto, mais tarde, pintou cenas da sua vida. Santa Rita é muito conhecida pela força na oração e pela capacidade de suportar enormes desafios. Nascida no vilarejo de Rocaporena, perto de Cássia, na Itália, Rita tinha um coração voltado para Deus. Passava tempo sozinha rezando no quarto, ao invés de brincar como as outras meninas, e desejava seguir a vida religiosa desde cedo. Mas por respeito aos pais, aceitou o casamento arranjado para ela. Seu casamento foi muito difícil, o marido era violento e se envolvia em muitos conflitos. A convivência com ele foi difícil por muitos anos. Mesmo assim, Rita procurava manter a paz dentro de casa, e em uma época o comportamento dele realmente começou a mudar. Mas essa fase não durou muito. Ele acabou sendo assassinado por inimigos antigos. Os 2 filhos do casal, revoltados com a morte do pai, queriam vingança. Rita temia que eles seguissem o mesmo caminho de violência e rezou muito para que Deus os protegesse desse destino. Pouco tempo depois, os 2 adoeceram gravemente e morreram ainda jovens. Sozinha, Rita decidiu finalmente realizar o desejo de tentar entrar para a vida religiosa. Tentou várias vezes entrar para o convento, mas foi recusada por causa da rivalidade entre as famílias envolvidas no assassinato de seu marido. Depois de muito tempo, ela foi aceita no mosteiro das Agostinianas, em Cássia. Na vida religiosa, ela se destacou pela perseverança e pela disposição em ajudar. Cumpria as tarefas e mantinha uma vida de oração intensa.
Foi nesse período que recebeu o sinal que se tornou marca da sua história. Durante uma de suas orações, Santa Rita pediu com muita fé que Deus a concedesse a graça de unir seu sofrimento com um pouco do sofrimento da paixão de Cristo. E assim, um dos espinhos da cruz de Jesus perfurou a fronte de Rita, abrindo uma ferida em sua testa. O estigma trouxe muita dor, humilhação e sofrimento a Santa Rita. Já idosa e doente, Rita pediu que trouxessem a ela uma rosa de seu antigo jardim, mesmo sendo inverno. A tradição conta que a rosa foi encontrada e levada até ela. Por isso, Santa Rita é sempre representada com rosas nas mãos. Em seu leito de morte, Rita recebeu a visita de uma amiga, Catarina Mancini, que relatou um episódio milagroso. Catarina tinha um braço paralítico, e quando se aproximou do leito e abraçou Rita, recuperou imediatamente o movimento do braço. Rita faleceu em 22 de maio de 1457, e muitos relatos antigos dizem que um perfume suave de rosas tomou conta do local. Com o tempo, sua fama de santidade cresceu, e começaram a ser atribuídas a ela inúmeras graças e milagres, que inclusive foram registradas num documento conhecido como Código dos Milagres. Entre os casos mais citados está o de uma menina chamada Elizabeth Bergamini, que teria perdido a visão por causa de varíola. Os médicos disseram que não tinha mais esperança. Foi então que os pais começaram a rezar a novena, pedindo a intercessão de Santa Rita, e pouco tempo depois a menina recuperou sua visão. Santa Rita foi canonizada em 1900, pelo Papa Leão XIII. Desde então, é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, deixando ao mundo a mensagem que viveu em cada gesto. Com paciência e oração, até o impossível encontra um caminho. A Basílica de Santa Rita fica em Cássia, onde está o túmulo da santa, com seu corpo incorrupto, que atrai milhares de peregrinos. No Brasil, na cidade de Santa Cruz, está localizada a maior estátua católica do mundo, que representa a Santa Rita de Cássia, inaugurada em 2010. São Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Jesus. É importante lembrar logo de início que ele não tem nada a ver com o outro Judas, o que traiu Jesus. Tadeu era um homem simples, nasceu em Caná da Galileia, na Palestina, cresceu ouvindo falar de Deus de forma natural dentro de casa. Sua família esteve intimamente ligada à vida de Cristo. Ele era filho de Alfeu, irmão de São José, e sua mãe, Maria de Cleófas, era prima de primeiro grau de Maria Santíssima. Assim, Judas Tadeu era primo de Jesus, tanto pelo lado paterno quanto materno. Ele teve mais 4 irmãos, e 2 deles, Tiago e Simão, tiveram papéis centrais na Igreja nascente. Essa proximidade explica por que o evangelista Marcos se refere a Judas e seus irmãos nas Escrituras como irmãos de Jesus, já que o hebraico não possuía a palavra primos. Quando Jesus começou sua missão, Judas Tadeu o acompanhou. Não era o tipo de discípulo que chamava a atenção ou fazia discursos longos. Pelo contrário, ele era daqueles que observam muito e falam só o necessário. Mas quando falava, era com sinceridade. Depois da morte de Jesus, Judas Tadeu tomou para si a responsabilidade de continuar espalhando os ensinamentos que tinha visto e vivido. Viajou por regiões complicadas, encontrou resistência e enfrentou perseguições de verdade. Não era uma vida tranquila, mas ele continuou, porque acreditava profundamente no que estava anunciando. No dia 28 de outubro do ano 70, em Aráduas, na Pérsia, Judas Tadeu e Simão foram martirizados, mortos a golpes de machado. Por isso, nas imagens, Judas Tadeu é representado com um livro, representando a palavra anunciada, e uma machadinha, instrumento de seu martírio. Com o tempo, as pessoas começaram a pedir a intercessão dele nos momentos mais difíceis, pois entendiam que Judas Tadeu sabia o que era lidar com essas situações. Ele também ficou conhecido como o Santo das Causas Impossíveis, permanecendo fiel até o fim. E é essa fidelidade, silenciosa e corajosa, que faz São Judas Tadeu ser tão buscado até hoje. Padre Pio, nascido Francesco Forgione, foi um frade italiano muito conhecido por seus estigmas e dons espirituais. Ele é da pequena cidade de Pietrelcina, na Itália. Desde jovem, demonstrou uma profunda devoção religiosa
e aos 15 anos entrou para os Capuchinhos, um grupo dentro da Igreja Católica, parte da grande família franciscana. Aos 23 anos foi ordenado padre, adotando o nome de Pio. Mesmo com sua saúde frágil, que o obrigava a fazer pausas frequentes e passar por tratamentos médicos, ele se destacou por sua intensa vida de oração e pelo ministério de confissão, onde passava muitas horas atendendo fiéis. Durante esse período, Padre Pio começou a experimentar fenômenos místicos que caracterizam sua vida. Suas mãos começaram a apresentar sinais de estigmas, até então não permanentes. Ele relatava que passava por fortes perturbações diabólicas, como barulhos estranhos em seu quarto, agressões invisíveis durante a noite que deixavam marcas de hematomas e arranhões, tormentos durante a oração e tentações intensas que buscavam desestabilizá-lo. Ao mesmo tempo, vivia profundas visões celestiais, como a presença de Jesus. Ele contou que viu uma figura semelhante a Cristo, irradiando luz, e logo após essa visão, surgiram as chagas definitivas em suas mãos, pés e lado. Aparições da Virgem Maria e de santos, além da companhia constante de seu anjo da guarda, que desde pequeno dizia ver e conversar com ele. Essas experiências marcaram profundamente sua vida espiritual e foram testemunhadas por muitos ao seu redor, inclusive relatos de bilocação, como registros de pessoas que afirmaram vê-lo em Roma, auxiliando ou orientando alguém, no mesmo horário em que frades confirmaram sua presença no convento. A fama de seus estigmas se espalhou rapidamente e milhares de fiéis se reuniam para participar da missa celebrada por Padre Pio. Mas junto com a admiração, ele também passou por suspeitas e calúnias, o que levou o Santo Ofício a impor restrições. Ele foi proibido de realizar ministérios públicos e teve que celebrar as missas sozinho por um período. Além de médicos enviados em vários momentos para investigar suas feridas, que apesar das suspeitas, nunca encontraram provas de manipulação, produtos químicos ou cortes provocados por ele. Inclusive, alguns médicos disseram que as feridas não infeccionavam, não cicatrizavam e exalavam um cheiro incomum, descrito como perfume. Depois de ser autorizado novamente a celebrar as missas, seu trabalho no confessionário se tornou o centro de sua missão, atraindo multidões que buscavam orientação e perdão. A procura foi tão grande que precisaram organizar um sistema de reservas para controlar as filas, e sua missa passou a ser ao ar livre por falta de espaço na igreja. Padre Pio também fundou o Hospital Casa do Alívio do Sofrimento. Ele idealizou um lugar que fosse uma casa de oração e de ciência, e acompanhou de perto a criação desse grande hospital moderno que virou referência na Itália, não só pelo tratamento de qualidade aos doentes, mas também por pesquisas médicas importantes, ganhando grande respeito. Foi nesse hospital que aconteceu o milagre do menino Mateu contado no início do vídeo, além de muitos outros milagres atribuídos à sua intercessão que foram analisados e coletados junto a testemunhos sobre sua vida, usados no processo de canonização de Padre Pio, que iniciou em 1983, 15 anos após sua morte, em setembro de 1968, aos 81 anos. Ele faleceu devido a complicações na saúde e insuficiência cardíaca. Os que estavam presentes disseram que quando ele faleceu, as feridas dos estigmas imediatamente se curaram. Seu corpo permaneceu incorrupto até anos depois da sua morte. Padre Pio foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, que o conheceu quando ainda estava vivo. Sua vida foi marcada por um profundo sofrimento, mas também por uma entrega total a Deus e ao serviço dos outros. O corpo de Padre Pio está em San Giovanni Rotondo, na Itália, conservado em um caixão de metal e cristal visível aos peregrinos, enquanto seu coração, preservado como relíquia, permanece guardado na cela no 5 do convento dos Capuchinhos, no mesmo local. Joana d'Arc nasceu em Domremy, uma vila no nordeste da França, no ano de 1412. Um período difícil do século XV, conhecido como Guerra dos 100 Anos, quando franceses e ingleses estavam em constante conflito. Ela era uma jovem camponesa, a caçula de 5 irmãos, vivendo com os pais em uma pequena terra que possuíam e tiravam seu sustento.
Sua criação foi bastante católica. A guerra com a Inglaterra se relacionava com Joana da mesma forma como se relacionava com a vida de milhares de outros camponeses. O conflito trazia destruição para as terras. A terra destruída produzia menos e causava fome, enfraquecendo toda uma população. Além disso, os camponeses viam suas vidas sendo ameaçadas toda vez que um ataque inimigo acontecia. A própria vila em que Joana nasceu já tinha sido atacada. A criação religiosa, somada à vontade de ver a guerra acabar, transformou Joana d'Arc em um dos grandes nomes da história francesa. Joana d'Arc dizia que tinha visões e ouvia as vozes do arcanjo Miguel, da Santa Catarina e da Santa Margarida, desde os 13 anos. Nessas aparições, ela era orientada a ajudar a França a recuperar suas terras e garantir a coroação do príncipe Carlos, o futuro Carlos VII, rei da França. Com apenas 17 anos, Joana foi até o príncipe e, depois de muita insistência, conseguiu ser recebida. Surpreendentemente, ela o convenceu de que sua missão era verdadeira e ele permitiu que Joana acompanhasse o exército. Mesmo sem treinamento militar, Joana inspirava coragem. Conseguiu convencer Carlos a te dar soldados, armas e autoridade militar. Embora haja debate entre historiadores sobre ela ter lutado diretamente ou se atuou mais na estratégia e motivação das tropas, seu papel foi decisivo em vitórias importantes, como a tomada de Orleans e Reims. A vitória na libertação da cidade de Orleans, que estava sitiada pelos ingleses, mudou o rumo da guerra e deu à França um novo ânimo. Depois disso, Joana acompanhou o príncipe até Reims, onde ele foi coroado rei Carlos VII, exatamente como ela dizia que deveria acontecer. Apesar de também enfrentar derrotas, como o fracasso no cerco de Paris, a atuação de Joana marcou a virada da França. Mas a história não terminou bem. Em 1430, Joana foi capturada por aliados dos ingleses e entregue aos inimigos que queriam desmoralizá-la para enfraquecer o reinado de Carlos VII, que não fez nenhum esforço para salvar Joana. Eles a julgaram por várias acusações, entre elas bruxaria e heresia. Foi um processo injusto, cheio de manipulações políticas. Joana d'Arc manteve sua fé e suas convicções até o fim, firme na crença que sustentou toda a sua missão. E então, em 30 de maio de 1431, Joana foi condenada e queimada viva em praça pública na cidade de Rouen. Os relatos contam que ela gritava por Jesus. Na ocasião, ela tinha 19 anos. Anos depois, um novo julgamento reconheceu que Joana era inocente. Quase 5 séculos mais tarde, em 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento XV e reconhecida como Santa Joana d'Arc. Usando armadura e carregando um estandarte branco, ela rapidamente virou um símbolo de fé e coragem para o povo, se tornando padroeira da França. Santo Antônio, um dos santos mais populares da Igreja Católica, é muito conhecido como o Santo dos Milagres e procurado frequentemente para encontrar coisas perdidas, além dos inúmeros pedidos de amor e casamento devido sua fama de santo casamenteiro, que veremos a explicação mais à frente. Ele também é considerado um doutor da Igreja, título que reconhece sua contribuição significativa para a teologia e espiritualidade católica. Santo Antônio nasceu em Lisboa, capital de Portugal, numa família cristã e de boa formação, com o nome de Fernando de Bulhões. Desde jovem tinha facilidade para estudar, gostava de silêncio e sempre estava pronto para ajudar quem precisava. Por volta dos 15 anos, deixou a casa dos pais e entrou para os cônegos regulares de Santo Agostinho, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Ali começou sua formação espiritual e intelectual. Pouco tempo depois, foi transferido para o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era um dos centros culturais mais importantes de Portugal. Foi ali que Fernando dedicou profundamente seus estudos à teologia e à Sagrada Escritura, amadureceu na vida religiosa e foi ordenado sacerdote. Em torno dos 25 anos, sua vida deu uma grande reviravolta. A chegada das relíquias dos 5 franciscanos mortos no Marrocos por pregarem o Evangelho o impressionou tão profundamente que ele pediu autorização para deixar tudo e entrou para os franciscanos, adotando o nome Antônio. Então decidiu partir em missão para a África, desejando anunciar o Evangelho, mas ele ficou gravemente doente e precisou voltar.
Por causa de uma tempestade que desviou o navio, acabou chegando na Itália, onde sua história realmente começou. Antônio pregou na Itália e na França. Chamava a atenção de todos porque falava com uma sabedoria muito clara e envolvente. Ensinou teologia em Bolonha, orientando clero e leigos, mostrando como a Bíblia se aplicava à vida. E acabou se tornando o primeiro professor de teologia da jovem ordem franciscana. Antônio se tornou famoso por sua inteligência, bondade e firmeza contra as injustiças. Caminhou por diversas cidades ensinando, aconselhando e ajudando quem precisava. Uma história que ficou conhecida é de uma jovem pobre que queria se casar, mas não tinha dote, então foi pedir ajuda a Antônio. Sensível à situação, ele a acalmou e orientou a confiar em Deus. Pouco tempo depois, a moça recebeu exatamente o valor necessário para o casamento. O povo viu isso como uma graça alcançada, espalhando esse e outros casos que fizeram sua fama de intercessor para casamentos. Dizem que ele tinha uma capacidade impressionante de fazer até os mais teimosos entenderem a verdade com doçura e clareza. Inclusive, um dos milagres mais famosos relatados foi quando Antônio pregava aos hereges em Rímini, na Itália. E não querendo escutar, eles deram as costas e se afastaram. Sem desanimar, Antônio foi até a beira do rio e continuou pregando. Foi quando vários peixes se aproximaram dele e colocaram a cabeça para fora d'água, como se tivessem ouvindo o que ele estava falando. Impressionados, os hereges se converteram. Esse episódio é citado em várias obras, incluindo um sermão de Padre Antônio Vieira, renomado na literatura portuguesa. No seu último ano de vida, Santo Antônio pediu dispensa de seu cargo de ministro provincial em Milão e Pádua para se dedicar à pregação e contemplação somente na cidade de Pádua. Com a saúde debilitada, se recolheu no convento de Arcela, onde escreveu uma série de sermões para os domingos e os dias santificados. Antônio faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Os inúmeros milagres atribuídos a ele convenceram o Papa Gregório IX a acelerar o processo e o proclamou santo em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte. Seus restos foram levados em 1263 para a Basílica de Santo Antônio de Pádua, construída em sua memória. A Igreja reconheceu sua profunda doutrina e o declarou doutor da Igreja Universal, com o título de Doctor Evangelicus, em 1946. Após a morte de Santo Antônio, outro dom do santo foi revelado. Certa noite, o conde Tiso, que o acolheu na sua casa em Pádua, viu luzes saindo do quarto e, quando se aproximou, presenciou a Virgem Maria entregando o menino Jesus ao santo. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Santo Antônio saiu do quarto e, percebendo que o conde tinha presenciado a cena, pediu para que ele só contasse o ocorrido após sua morte, e desde então é representado carregando o menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecida como a Pequena Flor, nasceu em Alençon, na França, com o nome de Marie. Ela vivia em um ambiente muito devoto, que moldou sua fé e amor a Deus. Seus pais tiveram 9 filhos, 4 morreram ainda na infância, restando em vida a caçula Marie e suas 4 irmãs. Desde criança, ela se destacou por sua alegria, doçura e bondade. Aos 4 anos perdeu sua mãe, o que a deixou muito triste. Depois da perda, seu pai passou por graves problemas de saúde física e mental, precisando ser internado. Na sua autobiografia, ela menciona que esse período foi muito difícil para ela, mas emocionalmente transformador. Aos 9 anos, ela foi afligida por uma doença e seu estado se agravou rapidamente. Muito preocupada, sua família se juntou e rezaram pedindo a intercessão de Nossa Senhora. No dia 13 de maio de 1883, Marie viveu uma experiência que marcou sua vida. Quando ela se colocou diante da estátua da Virgem Maria para rezar junto com as irmãs, viu a mãe de Jesus sorrir para ela e no mesmo instante se encontrou curada. Ainda criança, ela sentia uma devoção especial pelo menino Jesus, que virou o centro de sua vida espiritual. Inspirada pelo exemplo de suas irmãs mais velhas, que foram se tornando freiras, ela desejava muito que chegasse logo sua hora para entregar de vez sua vida a Deus. A vontade era tanta que não quis nem esperar a idade correta.
Aos 15 anos, conseguiu permissão para entrar no convento das Carmelitas de Lisieux, permissão especial que foi concedida pessoalmente pelo Papa Leão XIII. No Carmelo, recebeu o hábito e assinou pela primeira vez Irmã Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, virando seu nome definitivo de Carmelita. Ela se dedicou a uma vida de oração, simplicidade e humildade, vivendo uma espiritualidade que ficou conhecida como a Pequena Via. Ela chamava assim sua forma de viver a fé. A ideia central é que não é preciso realizar grandes feitos ou milagres para agradar a Deus. Pelo contrário, as pequenas ações feitas com amor, fé e dedicação têm enorme valor. Cada gesto simples, como ajudar alguém, rezar com sinceridade ou suportar dificuldades com paciência, é visto como uma oferta de amor a Deus. Teresinha dizia que queria ser como uma pequena flor que cresce discretamente, mas espalha seu perfume. Durante sua vida no convento, Teresinha enfrentou doenças e sofrimentos, mas permaneceu fiel e sem jamais reclamar. Ela escrevia sobre suas experiências espirituais e pensamentos íntimos no livro História de uma Alma, que se tornou sua obra mais conhecida, inspirando milhões de pessoas no mundo todo. Em 1894, ela pintou o quadro O Sonho do Menino Jesus, que mostra a figura do Menino Jesus brincando com flores que são oferecidas. No fundo do quadro se vê a Sagrada Face abaixo da cruz, sob iluminação da lua, simbolizando a paixão de Cristo. Teresinha morreu aos 24 anos, em 30 de setembro de 1897, vítima de tuberculose. Apesar da vida curta, seu exemplo de fé, humildade e amor simples deixou um legado profundo. Em 1925, foi canonizada pelo Papa Pio XI. E 2 anos depois, em 1997, o Papa João Paulo II a proclamou doutora da Igreja. Sendo a pessoa mais jovem a receber esse título, que também é raro para mulheres, ela é uma das 4 mulheres a receber tal reconhecimento pela profundidade espiritual e teológica de seus escritos. No caso de Teresinha, o Papa afirmou que sua ciência do amor divino se revela não com palavras difíceis de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito ensina. Santa Teresinha do Menino Jesus foi atribuída a diversos tipos de milagres, desde curas de doenças graves, conversão e restauração espiritual de pessoas afastadas da fé, até proteção em situações de perigo atendidos de forma inesperada. Seus pais também se tornaram santos. São Luís Martim e Santa Zélia Guerin foram canonizados em 2015 pelo Papa Francisco. Eles são o primeiro casal santo da história da Igreja canonizados ao mesmo tempo. Mas aí já é outra história que podemos contar depois. Santa Teresinha é padroeira das missões e copadroeira da França ao lado da Santa Joana d'Arc. Em Lisieux, sua cidade, está a grande basílica dedicada a ela. Seu túmulo fica exposto no Carmelo da cidade, juntamente com suas principais relíquias, onde os fiéis podem rezar. São Bento é conhecido como um poderoso intercessor contra o mal e é uma figura central na Igreja Católica. Nasceu no final do século V, em uma família nobre, na pequena cidade de Núrcia, na Itália. Desde jovem, demonstrou uma forte inclinação para a vida espiritual. Realizou os primeiros estudos na região onde morava e depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Quando chegou lá, Bento percebeu que a vida na cidade grande estava cheia de excessos, violência e distrações. Buscando paz, ele decidiu viver sozinho, escondido numa gruta no Monte Subíaco, onde passou anos em silêncio, rezando e refletindo. Um monge chamado Romano descobriu onde Bento vivia e passou a ajudá-lo. Ele descia comida todos os dias usando uma corda com um pequeno sino. Quando Bento puxava a corda, o sino tocava e Romano sabia que o alimento tinha chegado. Sua vida simples chamou a atenção. Primeiro de poucos, depois de muitos. As pessoas começaram a procurá-lo pedindo orientação, ajuda e até para viver como ele. A tradição conta que Bento aceitou formar uma pequena comunidade, mas alguns monges não gostaram de sua disciplina firme, a ponto de tentarem envenená-lo. Dizem que, ao abençoar o cálice com veneno, como fazia com todos os alimentos que comia, ele se quebrou, e Bento entendeu que era hora de ir embora. Depois de vários anos guiando pequenos grupos, Bento fundou o mosteiro que marcou sua história, o Monte Cassino. Lá ele escreveu a famosa Regra de São Bento,
um conjunto de orientações para quem desejava viver a vida monástica, que é como os monges viviam. Ela se baseia em 3 pilares: oração, trabalho e equilíbrio. Nada de extremismos. Bento acreditava que a vida com Deus deve ser firme, mas humana, possível de ser vivida com paz. Sua regra era tão sábia que atravessou séculos, mais de 1.500 anos praticamente intacta. Composta por 73 capítulos, recebeu apenas interpretações ao longo dos anos, mas o texto original permanece o mesmo. Ela se tornou a base do monaquismo ocidental e deu origem à ordem beneditina. Muitas ordens que vieram depois também adotaram a regra inteira ou parte dela como base para organizar sua espiritualidade e rotina. Por isso, São Bento é chamado de pai da vida monástica. Segundo os relatos de São Gregório Magno, um papa muito conhecido por escrever os diálogos, especialmente o livro 2, que conta a trajetória de São Bento, a vida de Bento era marcada por muitos sinais divinos. Enquanto ensinava e orientava o povo da região, inúmeros milagres foram atribuídos a ele e até libertações de pessoas atormentadas pelo mal, relatos reconhecidos como verdadeiros exorcismos. Esses sinais fortaleceram a fé de muitos, levando o povo de Monte Cassino e das regiões vizinhas a se converter e a buscar sua orientação espiritual. Um dos episódios registrados bem conhecido da vida de São Bento foi de um inimigo, que, movido por ciúme da influência de Bento, enviou um pão envenenado para ele, fingindo ser uma oferta amistosa. Naquele período, um corvo visitava Bento diariamente para comer as migalhas que ele deixava. Quando o pão chegou, Bento logo percebeu o perigo e chamou o corvo, mostrou o alimento e ordenou que o levasse para um lugar onde ninguém pudesse encontrar. O animal hesitou por um momento, mas obedeceu, carregando o pão e salvando a vida dele. Bento viveu até cerca de 547. Dizem que, pressentindo a morte, Bento pediu para ser levado até o oratório do mosteiro. Lá recebeu a Eucaristia e faleceu de pé, apoiado pelos monges. Sua santidade foi reconhecida pela tradição da Igreja, pela devoção contínua e especialmente pelo registro antigo dos diálogos de São Gregório Magno, já que na época não existia o processo de canonização como conhecemos hoje. Em 1964, o Papa Paulo VI proclamou São Bento como padroeiro da Europa. A famosa medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas pelo santo. Seus significados e simbologia são de extrema importância para seus devotos. Na frente da medalha se lê: "Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte." No verso, as seguintes inscrições: Cruz do Santo Pai Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Para trás, Satanás. Nunca seduzas minha alma. São coisas más que brindas. Bebas do mesmo veneno. Sua imagem é representada com o livro das regras, o cálice quebrado com a serpente que lembra a tentativa do envenenamento, o corvo com um pedaço de pão no bico e o bastão abacial simbolizando sua autoridade espiritual como guia e pai dos monges. José de Nazaré, conhecido como São José, é descendente do rei Davi, foi o esposo da Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus Cristo. Ele é lembrado como exemplo de sua virtude, humildade e dedicação à família. São José é descrito na Bíblia como um homem justo e temente a Deus. Ele era carpinteiro, um trabalhador simples que vivia em Nazaré, na Galileia. Embora não seja mencionado com frequência nas Escrituras, ele desempenhou um papel crucial na vida de Jesus e Maria. A Virgem Maria, prometida em casamento a José, recebeu através do Espírito Santo a graça de conceber Jesus de forma milagrosa. Foi um momento difícil para José descobrir que Maria estava grávida. Pensou até em se separar dela. Então, ele teve um sonho em que um anjo apareceu e o orientou para não temer e aceitar Maria. Explicou que o bebê que ela esperava vinha do Espírito Santo, que ela daria à luz a um filho que deveria se chamar Jesus e que ele salvaria o seu povo dos pecados. Quando José acordou, agiu conforme o anjo havia dito. Voltou atrás e passou a reconhecer Jesus como seu próprio filho, cuidando dele e da família com amor. Quando Jesus nasceu em Belém, alguns magos do Oriente chegaram à cidade, procurando pelo rei dos judeus que havia nascido, pois tinham visto sua estrela e queriam adorá-lo. Herodes, sendo rei,
se assustou ao ouvir falar de um bebê que seria chamado rei, pensando que seu trono e poder poderiam ser tomados por essa criança. Então, ele ordenou que todos os meninos com menos de 2 anos nascidos em Belém fossem eliminados. José recebeu a orientação divina novamente pelo anjo em seu sonho e fugiu com Maria e o menino para o Egito para escapar da perseguição do rei Herodes. Depois da morte do rei, ele retornou com a família para Nazaré, onde viveu uma vida simples, trabalhando como carpinteiro e seguindo cuidando de Maria e Jesus. A Bíblia não relata o momento exato da morte de José. O que sabemos das tradições cristãs e estudos teológicos é que ele teria falecido antes da vida pública de Jesus. José não aparece no episódio das bodas de Caná, onde Maria está presente, e também não é mencionado durante a crucificação, quando Jesus entrega Maria aos cuidados do discípulo João, sugerindo que José já teria falecido. Pelos costumes da época e pelo papel desempenhado, acredita-se que ele chegou à velhice e provavelmente devia estar em Nazaré, cercado por Jesus e Maria, por isso é considerado padroeiro da Boa Morte. São José é padroeiro universal da Igreja Católica, declarado pelo Papa Pio IX em 1870. Ele também recebe o título de padroeiro das famílias. Operário é tido como padroeiro dos trabalhadores pelo Papa Pio XII, em 1955, além de se tornar patrono de várias dioceses. Na devoção popular, São José é considerado um modelo para os pais e empresta seu nome a muitas igrejas e lugares ao redor do mundo. Esse personagem bíblico tem despertado muito interesse nas últimas décadas e tem sido objeto de muitos estudos, abrindo caminho, inclusive, a um novo ramo da teologia, a josefologia. Muitas imagens veneradas de São José já receberam coroação canônica por vários papas. Sua imagem é associada a lírios ou nardo, representando sua castidade e pureza. Maria nasceu em Nazaré, numa família simples e profundamente religiosa. A tradição cristã antiga conta que os pais de Maria, Joaquim e Ana, não conseguiam ter filhos e já estavam em idade avançada para a época. Depois de muitos anos de orações e esperança por um filho, o casal finalmente recebeu a graça de uma criança, e assim nasceu Maria, vista como um verdadeiro presente. Já jovem, Maria levou uma vida tranquila, ajudando em casa e vivendo com simplicidade. Foi nesse contexto que aconteceu o momento central da sua história, o anúncio do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é enviado para visitar Maria. Ao vê-la, o anjo a saudou. Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Em seguida, anuncia que ela foi escolhida para conceber e dar à luz um filho, Jesus, que será chamado Filho do Altíssimo. Maria perguntou como isso poderia acontecer, já que ela era virgem. O anjo respondeu que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder divino a envolveria. Assim, o filho seria chamado Santo, Filho de Deus. E então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, aceitando a mensagem com fé. É contado que, já esperando Jesus, Maria ficou sabendo que sua prima Isabel estava grávida de João Batista e foi visitá-la. Quando Maria chegou, o bebê no ventre de Isabel saltou e Isabel imediatamente reconheceu que Maria carregava o Salvador. Maria deu à luz a Jesus em Belém por causa de um censo onde o governo romano obrigou cada família a se registrar na cidade de seus antepassados. Por isso, José precisou viajar até Belém e levou Maria com ele. A cidade estava cheia pelo mesmo motivo, e eles não encontraram onde ficar, então acabaram em um lugar simples onde se guardavam animais. Ali, Maria deu à luz, envolveu o bebê em faixas e o colocou numa manjedoura. Depois disso, Maria passou por vários momentos marcantes com o menino, como a apresentação no templo, onde Maria e José levam Jesus ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, e o profeta Simeão reconhece Jesus como o Messias. A fuga para o Egito devido à perseguição de Herodes, presenciando até quando Jesus começou a pregar e realizar milagres. Com apenas 12 anos, Jesus sumiu durante uma peregrinação. Então Maria e José o encontram no templo entre os doutores da lei, perguntando e respondendo, despertando admiração nas pessoas por sua sabedoria. Já no seu primeiro milagre nas bodas de Caná,
que durante um casamento o vinho acabou, foi Maria que se compadeceu e avisou Jesus. Naquela época, o vinho simbolizava alegria, bênção, celebração, e acabar o vinho num casamento judaico do século I era um grande problema. Significava falta de hospitalidade, trazia vergonha pública aos noivos e acabava com a alegria da festa, que costumava durar vários dias. Então Jesus pediu que enchessem de água 6 talhas grandes de pedra, e quando serviram ao responsável da festa, a água tinha se transformado em vinho da melhor qualidade. Maria esteve presente nos momentos de alegria e também nos mais dolorosos, principalmente na cruz, onde permaneceu firme, silenciosa e cheia de amor. Após a ressurreição, Maria continuou entre os discípulos, sendo uma presença de força, cuidado e união. A tradição católica conta que ao fim da vida terrena, ela foi elevada ao céu, no que se chama de Assunção de Maria. A Assunção de Maria é a crença de que no final de sua vida, Maria foi levada ao céu em corpo e alma, ou seja, ela não passou pela corrupção do túmulo. Isso teria acontecido pelo seu papel único como mãe de Jesus. Essa crença existia entre os cristãos desde os primeiros séculos, mas foi proclamada oficialmente como doutrina em 1950, pelo Papa Pio XII. Maria foi concebida sem pecado original, um dogma conhecido como Imaculada Conceição, já proclamado anteriormente pelo Papa Pio IX em 1854. Embora estivesse prometida a José, eles não tiveram relações. Esse conceito enfatiza que Maria foi preservada do pecado desde o início de sua vida, permitindo que ela fosse uma mãe pura para Jesus. Por tudo isso, Maria se tornou um dos maiores exemplos de humildade e confiança em Deus. Ela é uma das figuras mais veneradas na história religiosa, com inúmeras representações na arte, música e literatura. É conhecida como Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e recebe vários títulos ao redor do mundo. Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, Lourdes e muitas outras, sempre representando sua intercessão, atribuição a milagres e proximidade com os fiéis. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo sobre Aparecida aqui no canal, recomendo que depois passe lá. É um conteúdo cheio de curiosidades e detalhes da história que muita gente não conhece, vale muito a pena conferir. Como um bônus, não poderia deixar de citar São Miguel Arcanjo, que não é humano como os outros santos. Ele é um ser celestial, conhecido como defensor do povo de Deus e líder do exército contra o mal. Os arcanjos representam a mais alta hierarquia dos anjos. Miguel é um deles, junto com Gabriel e Rafael, criados por Deus para missões importantes no plano espiritual. Miguel se destaca como líder do exército celestial. Ele foi criado desde o início para defender a justiça divina e enfrentar as forças das trevas. A história de Miguel começa antes mesmo da criação do mundo material. As tradições judaico-cristãs contam que quando Deus criou os anjos, um deles, Lúcifer, se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. Foi nesse momento que surgiu Miguel, liderando os anjos fiéis numa batalha contra as forças da rebelião. Ele não teria vencido só pela própria força, mas pelo poder e pela fidelidade a Deus. Por isso, se tornou símbolo de coragem, lealdade e proteção contra o mal. Na Bíblia, São Miguel aparece em momentos decisivos. No livro de Daniel, ele é descrito como o príncipe protetor do povo de Deus. No Apocalipse, reaparece derrotando o dragão, que representa o mal. Essa imagem poderosa consolidou de vez sua figura ao longo dos séculos como guerreiro espiritual e guardião da luz. A devoção a São Miguel se espalhou pelo mundo. Igrejas, montes e santuários foram dedicados a ele. Um dos mais famosos é o Monte Gargano, na Itália, onde Miguel teria aparecido no século V. Outro é Mont Saint-Michel, na França, que se tornou um dos pontos de peregrinação mais conhecidos da Europa. Até hoje, muitos fiéis recorrem a ele nas lutas interiores, nas dificuldades da vida, nos momentos de medo e nas batalhas espirituais. Sua oração, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, é repetida diariamente no mundo todo como um pedido de força e proteção. Essa foi nossa lista dos santos católicos mais poderosos.
Claro que existem muitos outros com histórias incríveis que não entraram nesse vídeo, como o próprio Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que não têm tantos milagres atribuídos, mas possuem uma trajetória de vida e conversão tão incríveis que deixaram obras impressionantes e profundas para filosofia e teologia. Se você quiser uma parte 2 ou vídeos individuais sobre algum santo ou algum tema, comenta aqui embaixo. Aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, é rapidinho. Nos vemos muito em breve.